Olá, pessoal! Olha a gente aqui de novo para continuar a nossa revisão sobre fração. E hoje a gente vai ver mais duas operações, né, com frações, que são a divisão e a potência das frações. Então, a gente começa aqui pela divisão da fração. A gente pode indicar a divisão de duas frações dessas duas formas que vocês estão vendo aqui na tela. Colocando uma fração em cima da outra, com o traço da divisão entre elas, ou então colocando uma fração do lado da outra e colocando o símbolo da divisão, naqueles dois pontinhos com o traço fracionário no meio. A gente podia até pôr uma barra aqui também se quisesse, tá? Você vai escolher aquela forma que você achar mais fácil. Obviamente, quando vocês forem olhar os exercícios, essa segunda maneira, com o símbolo da divisão na frente, né, no meio das duas, é mais simples de indicar, né? Então, a gente acaba escrevendo dessa forma, mas você também pode, na hora de resolver, montar dessa maneira. Tanto do primeiro jeito quanto do outro, a gente vai estar fazendo o mesmo procedimento matemático para efetuar essa divisão. Então, a gente vai começar com esse aqui, que está uma em cima da outra. Então, a gente tem 15 quartos dividido por 5 meios. Eu posso fazer, através desse modelo, uma multiplicação de extremos e meios, tá? Então, é isso que faz a divisão. A gente multiplicar os extremos e os meios. Os dois números que estão lá no comecinho e o último que está aqui no fim, e os dois do meinho. Então, 15 vezes 2, 30. 4 vezes 5, 20. E como a gente chegou aqui numa fração que dá para ser simplificada, a gente pode arrumar. No caso aqui, a gente pode dividir os dois por 10. Então, a gente vai estar só cortando os zeros. E a resposta final, 3 meios. Você não precisa fazer a divisão para transformar isso aqui em um número decimal. A resposta fracionária é resposta para essa divisão de fração que a gente está fazendo aqui. Então, nós estamos trabalhando extremos e meios, tá? Esse é um jeito. Quando a gente vai resolver essa daqui do lado, o procedimento é o mesmo, só que daí a gente trabalha a multiplicação em cruz, que é a mesma coisa de fazer os extremos e meios. Então, eu vou multiplicar o 9 pelo 3 e eu vou multiplicar o 7 pelo 2. Quem vem da esquerda para a direita para baixo vai em cima. Então, 9 vezes 3, 27. 7 vezes 2, 14, tá? E aí, a gente vai parar por aqui, porque 14 é par, 27 é ímpar. A gente não vai conseguir dividir os dois pelo mesmo número, então a nossa fraçãozinha tá aqui pronta. Eu vou mostrar essa primeira aqui também feita dessa maneira, e a gente pode até fazer essa do outro jeito, para vocês verem que dá na mesma, tá? Então, ó, 15 quartos dividido por 5 meios. Tá vendo que a gente vai ó, a gente multiplicou lá em cima o 15 pelo 2, e se eu fizer em cruz aqui, ó, também vou fazer o 15 por 2. Lá a gente multiplicou o 4 e o 5, aqui também, ó, a gente vai estar multiplicando do mesmo jeito. Então, tanto trabalhar extremos e meios, como trabalhar a multiplicação em cruz, para fazer divisão de fração, dá certo. Vou fazer o de cá também, só para vocês verem que é tudo igualzinho mesmo, ó, dividido por 7 terços. Então, ó, extremos, 9 e 3, 27. Meios, 2 e 7, 14. E a gente chega na mesma resposta, tá? Então, divisão de fração, extremos e meios ou multiplicação em cruz. Aqui a gente tem potências de fração. Então, a gente pode ter potência com expoente negativo e positivo, como vocês podem ver aqui nos exemplos. O expoente é um numerinho que vai em cima da base
e ele mostra para mim o tanto de vezes que eu estou multiplicando aquela base por ela mesma. Então, aqui tem uma explicaçãozinha da potência, né? A base é o número que está embaixo, o 3 é o número que está lá em cima no expoente. Se a gente fizer, no caso desse exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, a gente encontra o resultado da potência, que é o 125 que está ali. Em relação a potências que tenham base fracionária, a gente trabalha da mesma maneira. A gente vai distribuir essa potência tanto no número de cima quanto no número de baixo. Ou a gente pode multiplicar a fração pelo tanto de vezes que a gente está vendo aqui em cima. Então, ó, vou fazer uma de cada vez, uma de cada jeito. Então, ó, aqui nessa primeira, na letra A, que o meu Azinho sumiu aqui, a gente faz 3 quartos, que multiplica 3 quartos, porque a gente tem uma potência 2 aqui, ó. Então, é 3 quartos ao quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo. 3 vezes 3 é 9, que a gente viu multiplicação de potência no outro slide, né? 4 vezes 4, 16. E terminou aqui a nossa conta. Nesse de baixo, a gente teria que copiar o 2/5 4 vezes, mas eu também posso pensar no 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aqui embaixo, a gente faria a mesma coisa com o 5. A gente já tem o 5 ao cubo aqui em cima do exemplo. Então, é só a gente multiplicar mais uma vez. 125 vezes 5 dá 625. E terminou a nossa operação aqui e na de cima. Aqui embaixo é a mesma coisa. A gente poderia copiar 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 5 vezes e ir multiplicando. Ou a gente faz 1 elevado a 5 é 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E aqui a gente vai fazer o 3 à quinta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3 dá 243. E a gente terminou a conta, tá? Isso para potências que tenham expoente positivo, seja ele par ou ímpar. Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, a gente vai acabar transformando essa potência em uma base fracionária ou fazer uma base fracionária virar uma potência de número inteiro. Por quê? A gente não trabalha as potências com o expoente sendo negativo, a gente tem que fazer ela ficar um expoente positivo. E para isso, a gente vira a base de ponta cabeça. Então, se ele é um número inteiro, a gente tem que lembrar que o 2, ele pode ser escrito 2 sobre 1. Então, a hora que a gente vira esse número de ponta cabeça, ele vira meio, e aí o expoente que era negativo fica positivo, e aí a gente resolve a conta. Tá? Mesma coisa nesse de baixo, ó, a gente tem que lembrar que esse 3 pode ser escrito 3 sobre 1, então a gente vira o número de ponta cabeça e troca o sinal do expoente. 1 sobre 27, que é o 3 ao cubo. Agora, quando a gente já tem uma base negativa, a gente vai manter o sinal de negativo da base, tá? Então, ó, aqui seria menos 3, então é o menos 3 sobre 1. A gente vira isso, o sinal não muda, menos 1/3. O que muda é o sinal do expoente, que era menos 2, e vira 2 positivo. O que acontece aqui? Quando a gente resolve potência de base negativa com o expoente par, a gente está fazendo menos 1/3, que multiplica menos 1/3. E aí, a gente tem aqui menos com menos mais 3 vezes 3, 9. E aí, a resposta fica positiva, tá? Aqui embaixo é um processo contrário. A gente tem uma base fracionária, mas o nosso expoente está negativo. Então, a gente inverte. Do mesmo jeito que a gente inverteu os outros que eram inteiros para uma base fracionária, eu consigo fazer esse 1/4 virar 4 elevado a 5. Então, 16 vezes 16, 256.
E aí, a gente resolveu aqui a potência do 4 à quinta, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês alguns exercicinhos de divisão de fração e alguns exercicinhos de potência. Esses daqui vocês vão me entregar através das fotos, no e-mail, que vocês já estão acostumados a fazer, no dia 21 de setembro, que é uma segunda-feira. Opa, desculpa, errei aqui a data do mês. 21 de setembro, que é uma segunda-feira, tá? Então, qualquer dúvida, estou sempre à disposição e vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo chat privado do WhatsApp, tá bom? Um abraço e bons estudos!